Mas eu estou preocupado mesmo, para ser bem sincero, não é com a longevidade que eu vou ter, não. É com o que eu vou fazer com esse tempo de vida. Essa é a minha preocupação. Ajudar o máximo que posso. Porque a morte não existe. A morte, para quem é bom, ela não existe. Eu vi 2 pessoas morrerem na minha frente. Eu vi uma pessoa, um bandido, que havia saído da cadeia e que meu pai acoitou no fundo do campo, porque havia muito roubo de ovelha, e o pai tinha muito posteiro, aí um posteiro que morava no campo disse pro pai, eu tô com fulano lá no posto, que é meu cunhado, eu vou lhe avisar, ele tá escondido lá. Meu pai disse, não, traz ele para cá. Aí o pai botou ele de posteiro numa outra área, pro pessoal. Mas só o nome dele foi o que chegou, né? Não precisou mais nada. E ele era bandido, ele queria matar. Ele estava velhinho já e ele, tu vê, e ele falava bem assim, eu era criança e ele era muito meu amigo. Ele trazia coco do mato para mim. E eu sentava e escutava as histórias dele. Ele sentava e me contava as histórias. E ele dizia, eu já matei tal jeito, eu já matei, falava pelo nariz com uma calma, né? Agora esse eu quero matar enforcado. E eu era criança, eu escutava aquelas histórias dele, né? Então, para te ver a sede que tinha de matar. Pois bem, esse homem um dia adoeceu. Eu nunca vi uma pessoa que com tantas mortes que ele tinha, né? Tão vil diante da morte. Com tanto medo diante da morte. E vi meu avô, que era um italiano, que só queria saber de trabalhar, ajudar, fazer o bem às pessoas, de muita fé, um homem fantástico, uma pessoa querida. E aí quando ele estava, eu dormia no quarto, eu era companheiro dele, no quarto dele eu dormia. Quando ele estava morrendo, ele me acordou. E ele gostava muito de chamamé. E tinha uma rádio em São Tomé que tocava chamamé direto. E ele me pediu para mim, agarrou da minha mão e me disse, liga o rádio bem alto num chamamé para mim. E eu sintonizei, né? Direto de São Tomé ali. Pá. Era, na hora estava dando chamamé. Liguei o chamamé, quando eu vi ele debruçou. Ele estava morrendo. A tranquilidade dele morrendo me pediu que botasse um chamamé para ele escutar. Então eu vi essas 2 pessoas, eu conto essa história não é porque eu acho que isso serve isso serve para nós, tu entende? Essa experiência de vida serve para todo mundo. Eu vi ali que a morte, para quem se prepara para ela não existe. É uma mudança apenas. Apenas uma mudança. Claro que na viagem, a viagem é que é complicada. Porque às vezes tem viagem, por exemplo, que é a mesma coisa que o nascer. Uma criança quando nasce, tem partos que não são fáceis. A criança sofre um pouquinho para nascer. Tem outros que quando partem, tem mortes que também são um pouco sofridas para morrer. Mas essa viagem apenas. Mas se tu tem a preparação, né, que é o ser, que é a tua luz, o espírito, tua alma, estiver limpa, tu vai nascer lá da outra ponta. Simplesmente tu está mais novo. É só tu trocar a ponta em que tu conta. Eu, por exemplo, estou por nascer. Eu não estou por morrer. Se eu virar de ponta, eu estou por nascer. Então, tu tem que pensar, e eu tenho certeza que é isso que acontece, seja ela a religião, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando em alma e em espírito. O homem não é como muita gente que os ateus dizem que a gente é igual a uma égua quando morre. Não é a verdade. Não é verdade. O ateu é uma pessoa que, infelizmente, está bloqueada. Não vou chamar de burro, porque eu conheci homens inteligentes que eram ateu, mas estavam bloqueados. Bloqueado por alguma coisa que passaram na vida. Isso bloqueia aquela passagem para esse tipo de entendimento.
Então tu não quer, tu bloqueia aquilo e tu não quer nem lembrar daquilo. Tu simplesmente te desvia daquilo. Mas o homem não é. Realmente tem atrás de todos nós uma força que nos guia, que nos governa, que nos ilumina, que nos protege e que tem muito mais força do que nós pensamos. Muito bem, Mano Lima, olha.